Respire fundo. Agora imagine a humanidade como uma série de círculos concêntricos, que começam com você, e se expandem até alcançar todo o planeta. Essa é a imagem deixada por um filósofo estoico pouco lembrado, mas incrivelmente moderno, Hierócles, um pensador que entendeu algo que muitos de nós só percebemos depois de muito sofrimento, que a vida humana só floresce quando aprendemos a expandir nossa empatia. Vivemos um tempo de desconexão. Um tempo em que as pessoas estão mais próximas digitalmente, mas cada vez mais distantes emocionalmente. Em que todos opinam, todos criticam, todos julgam, e quase ninguém escuta. Hierócles acreditava que a verdadeira sabedoria é aprender a incluir o outro dentro de nossos círculos internos, aproximando, puxando para mais perto, tornando o distante um pouco mais íntimo, e o íntimo um pouco mais compreendido. Hoje, você vai descobrir como essa ideia pode transformar seus relacionamentos, sua paciência, sua forma de enxergar conflitos e até sua relação com você mesmo. Prepare-se para um vídeo profundo, humano, e talvez, transformador. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Quem foi Hierócles? Antes de entrar nos círculos da empatia, você precisa conhecer o homem por trás da ideia. Hierócles viveu no século II d.C., durante o auge do estoicismo romano. Não era um general, nem um político, nem um grande escritor de fama eterna, pelo menos, não no nível de Sêneca ou Marco Aurélio. Mas deixou uma das ideias mais revolucionárias da filosofia antiga, uma cartografia da alma humana, capaz de explicar como nos relacionamos com os outros. Para Hierócles, a vida ética depende de um processo ativo, trazer o outro para mais perto. Diminuir a distância moral entre nós e as pessoas. Aprender a ver o desconhecido como alguém familiar, não como ameaça. E isso, segundo ele, não era apenas moral. Era natural. Era o caminho para viver em harmonia com a razão universal. O que são os círculos da empatia? Agora imagine sua vida como uma pedra lançada em um lago. A partir do impacto, círculos começam a se formar. Essa era a metáfora usada por Hierócles. O círculo mais interno representa você, seu corpo, sua mente, suas emoções. O próximo círculo representa sua família. Depois, sua comunidade, sua cidade, seu país, a humanidade. E Hierócles dizia: a virtude consiste em puxar todos os círculos para perto do centro. Ou seja, a missão do ser humano é aprender a sentir responsabilidade pelo outro. Não apenas por quem amamos, mas também por quem não conhecemos. Não apenas por quem nos agrada, mas até por quem nos causa dificuldade. É uma filosofia simples, porém brutalmente difícil de viver. Por que começamos por nós mesmos? Para os estoicos, é impossível amar o mundo, se você não consegue sequer governar a si mesmo. Por isso, o primeiro círculo é o eu. E dominar esse círculo significa 3 coisas: autoconsciência, autodisciplina e autocompaixão. Sem autoconsciência, você não percebe seus impulsos. Sem disciplina, você não controla suas ações. Sem compaixão consigo mesmo, você se destrói antes de tentar ajudar alguém. Hierócles não queria que você se anulasse pelo outro. Ele queria que você se fortalecesse para poder incluir o outro. Porque, para os estoicos, só quem domina seu próprio mundo interior consegue agir com humanidade no mundo exterior. Do eu para a família. O primeiro desafio ético. A família é o primeiro teste da empatia. É o círculo mais próximo, e às vezes o mais difícil. Amamos, mas também acumulamos mágoas. Queremos bem, mas nos irritamos. Cuidamos, mas também somos feridos. E Hierócles sabia disso, e por isso dizia que a convivência familiar é o primeiro campo de treinamento ético. É onde você aprende a perdoar, a compreender, a pedir perdão. É onde você aprende a equilibrar dever e desejo, liberdade e responsabilidade. A família é onde testamos a capacidade de agir com virtude diante de pressões emocionais intensas. Não existe estoicismo verdadeiro sem harmonia familiar, mesmo que seja uma harmonia construída com esforço, limites e maturidade. A comunidade, onde o indivíduo encontra o coletivo. Após a família, vem a comunidade. Vizinhos, colegas, pessoas que cruzam nosso caminho diariamente.
E Hierócles ensinava que nossa responsabilidade moral cresce junto com nossa capacidade de compreender o impacto das nossas ações no ambiente em que vivemos. Fazemos parte de algo maior. E influenciamos esse algo maior, mesmo em silêncio. A forma como falamos, como tratamos o outro, como nos comportamos em público. Tudo isso molda o clima social ao nosso redor. Quanto mais empatia você desenvolve, menos você atua como um eu isolado, e mais como parte de um conjunto. É assim que o indivíduo se torna cidadão, não por identidade, mas por virtude. A cidade, a visão estoica de cidadania moral. Para os estoicos, cidadania não era um título jurídico. Era uma postura moral. E Hierócles acreditava que o cidadão virtuoso é aquele que reconhece que sua conduta afeta milhares, mesmo sem perceber. A cidade é o grande laboratório da ética humana. É onde aprendemos a lidar com desconhecidos, conflitos, desacordos, diferenças, situações inesperadas. A grande lição deste círculo é a seguinte: você não controla o mundo, mas controla a forma como contribui para ele. Se sua presença torna o ambiente um pouco melhor, você já está vivendo o estoicismo. A humanidade, o círculo que poucos conseguem alcançar. Aqui chegamos ao círculo mais amplo, e o mais desafiador. A humanidade inteira. Estranhos, desconhecidos, povos distantes, pessoas que nunca veremos. E Hierócles acreditava que cada ser humano compartilha a mesma centelha racional, a mesma origem, o mesmo destino universal. Expansão da empatia, então, é reconhecer que ninguém é totalmente estranho. Ninguém é completamente outro. Todos fazemos parte da mesma comunidade cósmica. Aqui está o ápice do estoicismo: amar sem fronteiras, sem identidades limitantes, sem interesses pessoais. Como expandimos esses círculos? E Hierócles dizia que devemos puxar todos os círculos para perto de nós. Mas como fazemos isso na prática? Ele sugeria 3 exercícios: chamamento interno, imaginar todos como parentes, usando termos carinhosos, meu irmão, minha filha, meu tio. Ampliação da atenção, pensar em como suas ações afetam o outro. Redesenho moral, visualizar os círculos se expandindo e se aproximando do centro. E hoje, podemos adicionar algo mais: empatia ativa. Ser curioso sobre o outro. Escutar antes de julgar. Perguntar antes de reagir. Expandir círculos é um exercício diário, e exige coragem. O obstáculo moderno. Por que estamos regredindo? Vivemos tempos em que os círculos estão encolhendo. As pessoas se isolam, se dividem em grupos, em ideologias, em bolhas. Separam-se mais pelo que discordam do que se conectam pelo que compartilham. E Hierócles já antecipava isso. O ser humano tende a recuar para seu próprio centro quando sente medo, ansiedade ou insegurança. Hoje, vivemos exatamente esse cenário. Por isso, o estoicismo se torna tão urgente. Ele é a lembrança de que a vida não floresce no isolamento, mas na conexão, no entendimento, na união. Expandir nosso círculo hoje é um ato de resistência moral. Como seriam os círculos de Hierócles no mundo moderno? Se Hierócles estivesse vivo hoje, seus círculos da empatia incluiriam a pessoa com quem você discorda online, o motorista irritado no trânsito, o atendente cansado que te respondeu mal, o vizinho barulhento, o colega que age por insegurança, até mesmo o desconhecido que jamais saberá que você existe. No século II, seu ensinamento era revolucionário. No século XXI, é necessário, vital, urgente. Em um mundo hiperconectado e emocionalmente distante, Hierócles nos lembra que crescer como ser humano é expandir nossa capacidade de compreender e incluir o outro, mesmo quando o outro dificulta. Essa talvez seja a mais profunda forma de sabedoria estoica. Se você quer transformar sua vida, expanda seus círculos. Comece pelo seu próprio coração. Puxe para perto aqueles que você mantém à distância. E lembre-se, a empatia não é fraqueza. É força moral, é virtude, é humanidade. Se esse vídeo te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E continue essa jornada comigo. Aqui, nós crescemos juntos, um círculo de cada vez.